em nome do Itaesa, Instituto de Tecnologia Aplicada à Energia e Sustentabilidade Socioambiental, e Prefeitura de Niterói, parceiros na realização da Niterói Naval Offshore Expo and Conference 2011, eu quero dar a todos boas-vindas e darmos início ao ciclo de conferência que faz parte do programa do evento. Antes de iniciarmos a apresentação dos senhores professores, painelistas da tarde, eu chamaria a atenção de todos à apresentação de um breve vídeo a respeito do Itaesa. O Itaesa, Instituto de Tecnologia Aplicada à Energia e Sustentabilidade Socioambiental, tem como missão promover o intercâmbio entre as comunidades empresariais, acadêmicas, científicas, governamentais e tecnológicas da cadeia produtiva de energia renováveis e não renováveis, transformando-se em ponto de encontro do Energy Business brasileiro. O Itaesa disponibiliza aos empresários e profissionais informações, soluções e ações que contribuem para uma sociedade melhor, através da realização de eventos, fóruns, congressos, workshops e acesso a banco de dados que reúne práticas de desenvolvimento tecnológico e atividades empresariais socialmente responsáveis. Itaesa. Consciência, tecnologia e energia. Boa tarde a todos. Agradeço ao presidente da Itaesa, o Instituto, que, juntamente com a Prefeitura de Niterói, organiza esse evento, né? E com uma competência que as pessoas podem comprovar visitando a feira, né? E também participando dessa conferência. Essa conferência me parece que é o coração do evento, porque é um momento para serem discutidos temas fundamentais para a área da construção naval, como, enfim, áreas de engenharia. Vamos debater aqui, nesse painel, por exemplo, a qualificação de pessoas, que é um dos grandes problemas que nós temos hoje em nosso país. O país retomou o crescimento e temos poucas pessoas qualificadas, né? Preparadas. Hoje, o jornal o Globo, não sei se todos leram, traz uma das matérias sobre o ensino superior no país. E não coloca números de 2011, mas coloca números de 2010. E segundo o jornal, e esse número é o correto, o país tem hoje 6.327.000 estudantes universitários. Essa é a sigla. Eu, há algum tempo, já falava em 6.400.000, para arredondar. Mas não chega nem a 6.400.000. Agora, se nós considerarmos que o país tem quase 200 milhões de habitantes, isso é um número muito ruim, é irrisório. Isso é um número muito pequeno de pessoas fazendo a formação superior. E se nós verificarmos a distribuição, tanto regional quanto também por carreiras, nós vamos ver que, no momento, no país, 32% dos estudantes fazem direito ou administração. Não acho que sejam muitos advogados, não, nem embaixadores de direito, nem administradores, né? As outras carreiras é que estão muito aquém daqueles números que deveriam ter, né? E engenheiros, por exemplo, que são fundamentais, são vitais para o desenvolvimento, engenheiros, entre essa população de 6 milhões e 300 e tantos mil universitários, apenas 11% estudam engenharia, né? Quer dizer, então vai ter que ser feito um grande esforço para que esse país em desenvolvimento, que está
se desenvolvendo, voltou a sua etapa de desenvolvimento, vamos ter um grande esforço para formar pessoas qualificadas. Eu tenho uma formação de engenheiro, mas me dediquei à física, né? Hoje, entre os estudantes universitários brasileiros, 0,2% fazem física, 0,8% biologia, 0,9% química, né? Que também são setores fundamentais para a sociedade desenvolvida. É claro que nós precisamos de poetas, precisamos de sociólogos, precisamos de filósofos, também em grande quantidade. Não entendam aqui as minhas palavras no sentido de que nós precisamos ter uma sociedade só de técnicos. Não. Precisamos também quanto mais poetas tivermos e melhores filósofos, melhor será para o país. Mas o que é importante é verificar que há que fazer um grande esforço na formação de pessoas. Nós temos aqui junto de nós o Comperge da Petrobras, que vai precisar de muitos técnicos, nível superior, nível médio, e eu não sei se vamos ter pessoas suficientes para enfrentar isso. Há uma ideia de que vamos ter aqui muita gente falando mandarim, né? Muita gente de Singapura, muita gente, sobretudo da Ásia, né? Vindo para cá para poder trabalhar, para poder suprir as necessidades que nós temos. Do outro lado da Bahia, ali está a siderúrgica, né? Siderúrgica Itaguaí, novo empreendimento, grandes empreendimentos estão sendo feitos, novos estaleiros, essa coisa toda, e nós vamos precisar de qualificação. Então, o tema desse painel, formação profissional, é extremamente importante, né? E eu acho que todos têm que se conscientizar de que nós vamos ter que nos dedicar, o país tem que se dedicar a isso, somente nós que vivemos numa região onde há a maior concentração de conhecimento neste país. Se a gente começar do outro lado da Bahia, começa com o Instituto Militar de Engenharia, passa em todos os setores, né? A Fiocruz em biotecnologia, as universidades, os CPCs da Petrobras, da Eletrobras, tudo isso, né? Todos esses setores aqui em Niterói, a Federal Fluminense, a Universidade de Cândido Mendes, a La Salle, a Unipri, enfim, todas essas são instituições com cursos de engenharia e que são a Universo, com cursos de engenharia e que realmente tem que se voltar para a formação, né? Mas eu aqui sou moderador, eu vim aqui também para ouvir, então eu não quero tomar o tempo dos senhores e apenas concitá-los para uma grande, eu acho uma grande cruzada nacional, o apoio a atividades governamentais, empresariais, no sentido de qualificação das pessoas desse país, na qualificação das pessoas para o trabalho tecnológico. Nós vivemos num mundo cada vez mais dominado pela tecnologia e nós não podemos ser apenas importadores de tecnologia. Nós temos que criar também, temos que desenvolver e temos que desenvolver em todos os setores. O Brasil é o segundo país com a maior biodiversidade do mundo. E vocês já viram algum remédio com o nome brasileiro aí, as indústrias? Acho que ninguém nunca viu, né? Elas são todas estrangeiras, são produzidos, são desenvolvidos fora e nós pagamos direitos por isso e muitas das vezes a matéria-prima é exatamente nossa, né? Mas eu tenho o prazer de passar a palavra, então, aos conferencistas, perguntem, explorem, são pessoas de muito boa qualidade. Quero lembrar que essa conferência está sendo transmitida pela UniTV da Universidade Federal Fluminense, a Universidade da UF, não ao vivo, mas está através da internet. E como é através da internet, as pessoas poderão acessá-la sempre, como também a UniTV vai repetir toda a conferência está sendo gravada em horários a serem divulgados
para que os senhores, tendo dúvidas e tal, ou levar para as suas faculdades, né? Temos aqui estudantes das várias faculdades de Niterói, do Rio de Janeiro, né? E eu acho que o curso naval único que existe ainda é especificamente naval, é o da Federal do Rio de Janeiro. Mas, enfim, a ideia é que essa conferência tenha um poder multiplicador e esse tema seja um tema que realmente os senhores possam vivenciar e possam exigir que realmente a população brasileira seja mais qualificada. Eu quero passar a palavra ao primeiro conferencista. O currículo já foi lido, Joacir Pedro, que é um líder na área do petróleo, na área da construção naval, e que traz aqui toda a sua expectativa e sua experiência na liderança dos trabalhadores desse setor. Obrigado, professor, companheiro Gilbert, companheiro Miguel. Boa tarde a todos e a todas. Vamos fazer um breve relato do que era a construção naval e o que nós conseguimos chegar aqui até hoje. Na década de 70, 80, com a descoberta da Bacia de Campos, houve a necessidade do Brasil começar a sua Frota Nacional de Petroleiros, que, por sinal, a Frota Nacional de Petroleiros foi criada antes da Petrobras, 25 de abril de 1950. Petrobras veio depois, 3 de outubro de 1953. Então, a Frota Nacional de Petroleiros começou antes. E os governos daquela época, né? Um governo ditador, militar, mas teve uma visão para a indústria naval. Foram construídos aqui no Brasil os navios miners petroleiros, Naverol, Mianga do Reis, Maraú, Maracá, Mafra, Morretes, os famosos classe M, que saíram carregados do Brasil de minério, descarregavam no Japão ou na China e de lá voltavam para o Brasil com o petróleo. Foram construídos também aqui no Brasil os navios de grande porte, 280 mil toneladas de porte bruto, por ser os navios com capacidade de até 1 milhão de barris por dia. Basicamente era na época o consumo diário do Brasil. E teria que ser um navio de grande porte para trazer uma certa quantidade de petróleo devido à área de conflito no Golfo Pérsico. Por isso esses navios VLCCs até 280 mil toneladas para fazer menos viagem para lá. E todos esses navios foram construídos no Brasil. Nós chegamos ao ápice na década de 80 de ser o segundo maior construtor de navios do mundo. Então o Brasil estava entre os maiores construtores de navios do mundo. Mas, lamentavelmente, com os nossos governos civis, em 1990, com a entrada do presidente Collor, começou a queda da indústria naval. E aquelas inflações galopantes, com os financiamentos do BNDES, não conseguiu terminar os navios construídos aqui no Brasil. Lembra que o Caneco não conseguiu terminar alguns navios, como o Rodeio, o Rebouças, que tiveram que ser terminada a sua construção na EMAC, como o Barão de Mauá, que é o estaleiro. Então nós tivemos vários problemas com aquela inflação, e com isso foram deixando de construir os navios e passaram a usar o sistema de afretamento. Então, para o Brasil, para os metalúrgicos, isso foi muito ruim. O que os nossos metalúrgicos, que naquela ocasião, mais de 50 mil, tiveram que procurar novos postos de trabalho, novas frentes de trabalho, para sustentar suas famílias, né? Porque você chegava em casa, não tinha o alimento, porque a sua profissão deixava de existir. E naquela época, até a engenharia naval também, os engenheiros navais, havia a formação anualmente de engenheiros navais. E com isso, com a entrada do governo Fernando Collor, Fernando Henrique, nós fomos para a estaca zero na construção naval. Os engenheiros da indústria naval pararam de construir, tiveram que ir para a Petrobras, outras empresas, trabalhar na área administrativa, muitos como gerentes, outros na área administrativa, e não na sua profissão, na sua vocação.
O que nós, trabalhadores, decidimos partir para o confronto e lutar para a retomada da indústria naval. Então, falo com toda tranquilidade, porque eu participei ativamente desse processo. Fizemos um congresso em 2002, na Bahia, na qual eu era um dos delegados, candidato à presidência da República, o metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva. Chamamos ele para o congresso e fizemos o Lula assinar um compromisso de que, se eleito fosse, voltaria a construção naval para o Brasil. Assinou um documento e nós ali criamos o Fórum dos Trabalhadores da Indústria Naval, que foi os movimentos sociais, como o CREA-RJ, Central Única dos Trabalhadores, depois se dividiu, passou para a CTB, que também faz parte do Fórum, Força Sindical, todos os sindicatos petroleiros do Brasil, sindicatos metalúrgicos de Niterói, Angra, Rio de Janeiro, sindicatos metalúrgicos de Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então nós criamos um pool e uma força dos movimentos sociais e fomos novamente para Brasília assim que o Lula tomou posse e cobramos do presidente Lula a retomada da indústria naval. Naquela ocasião, o próprio Lula, com a experiência de sindicalista, disse: vocês têm que ter mais altivez nas decisões de vocês. O que nós entendemos? Uma mensagem do presidente: ocupamos a Petrobras para obrigar a Petrobras a construir a P-51 no Brasil. O Gilby lembra disso. Ficamos acampados na Petrobras e nós conseguimos um compromisso com a Petrobras de construir a plataforma do Brasil. Coisa que, para o povo brasileiro, não existia história no Brasil de construção de plataformas. Mas graças a uma política governamental e o apoio de um presidente com visões para os trabalhadores, visão dos metalúrgicos, ele assumiu um compromisso com os movimentos sociais. Tivemos alguns embates seríssimos no Congresso Nacional, no Senado, porque precisava passar pelo Senado e pelo Congresso o endividamento da Petrobras para a construção das plataformas e construção dos navios. E, como vocês sabem, a oposição não pensa no futuro do país, pensa no projeto pessoal de cada um. Eu lembro que o ministro do Transporte do governo Fernando Collor, encontrei com ele no corredor, por coincidência é casado com uma prima minha, mas lamentavelmente, né? Eu chamo ele de Eliseu Quadrilha. Procurei o Eliseu Quadrilha e expus a necessidade da retomada da indústria naval. A resposta que ele deu para mim, que ele era oposição ao governo do presidente Lula e não passaria no Congresso. Então ele não pensava no projeto de um país, ele pensava no projeto pessoal. E por ser oposição, ele era contra a retomada da indústria naval. Fiz um documento, fizemos um documento, assinamos o documento e levamos à Casa Parlamentar. Chamamos o hoje ministro da Pesca, Luiz Sérgio, para ser o relator desse projeto na Câmara dos Deputados. Fomos para o Senado, fizemos uma carta, entregamos a 81 senadores. Os senadores que eu não consegui falar no Senado, eu fui nos estados dele, como Leonel Pavan em Santa Catarina, Zé Maranhão na Paraíba, Sérgio Guerra em Pernambuco, Demóstenes Torres em Goiânia, Vânia Lúcia em Goiânia. Então os senadores que nós não conseguimos falar em Brasília, nós fomos na casa deles. E conseguimos um compromisso com esses senadores de votar nesse projeto de endividamento para a retomada da indústria naval e do Promef. O primeiro senador que eu encontro chegando na liderança do Senado, Antônio Carlos Magalhães. Entreguei a carta na mão dele, estava eu e o Mauricinho, que hoje é presidente da CTB. Ele pegou aquela carta e balançou e disse: esse projeto não passa no Senado, nós somos oposição a esse governo, isso é um projeto eleitoreiro do presidente Lula e não vai passar no Senado. E falou Gilber, na ocasião, disse: esse dinheiro não pode ir para a Petrobras, que a Petrobras não tem capacidade. Não vou dizer as palavras que ele falou, que o público não pode, eu não vou poupar vocês as palavras que ele falou, Antônio Carlos Magalhães. Mas ele falou, na Petrobras só tinha corrupto e ladrão. E vocês, como conhecem a história da Petrobras, e eu que estou lá dentro, há 32 anos, é a maior empresa
da América Latina, uma das maiores empresas do mundo. Eu, como do movimento sindical, conheço a história da Petrobras e sei a capacidade dos seus técnicos. Nós cobramos dia a dia e sabemos da honestidade de cada um. Você, para entrar na Petrobras, tem que ter ficha limpa, que é feita uma investigação social na sua vida. Se você tiver alguma entrada em delegacia, alguma coisa, você não passa no concurso da Petrobras. Então lá é ficha limpa efetivamente. Se você estiver no Serasa e SPC, também não entra na Petrobras. Então tem que ser honesto. E eu pedi ao senador que retirasse o que falou da Petrobras. Exijo que Vossa Excelência retire o que falou da Petrobras. Ele disse: estou na minha casa, eu falo o que eu quiser. Aí eu falei para ele: casa que Vossa Excelência saiu pela porta nos fundos, para não ser caçado pelas suas falcatruas. Daí ele partiu para cima e foi contido pelos seguranças, né? Lógico, eu não ia desafiar o velho, não sair na porrada com o velho, mas ele me chamou para porrada. E hoje ele está no andar de baixo, né? Porque não tem capacidade para andar de cima, então está lá. E nós continuamos a luta. Aquilo ali nos deu mais ânimos e mais garra para a gente continuar a nossa luta e conseguir passar no Senado Federal. O nosso relator no Senado foi o Saturnino Braga, Roberto Saturnino Braga, era o senador na ocasião, participou do debate. Depois, mais uma vez, quando já estava tudo pronto, endividamento do BNDES, Petrobras poder pegar investimento Transpetro, governador Garotinho, por ser oposição ao governo federal, faz uma denúncia no TCU e mais uma vez o TCU breca o Promef da Transpetro. TCU mete uma medida cautelar proibindo a construção dos navios. Mais uma vez os trabalhadores foram responsáveis, nos unimos no fórum e fomos para Brasília. Fizemos uma carta, entregamos a todos os ministros. Na ocasião, Adilson Mota era o presidente do TCU, nos recebeu, entregamos a carta, foi feita uma investigação técnica na Petrobras e em 2 dias eles retiraram a medida cautelar e o programa de modernização da frota foi e hoje está em vento popa. Então nós tivemos várias batalhas para chegar onde nós chegamos hoje, onde o professor Zé Raimundo possa no seu 4º ano fazer uma feira da indústria naval, trazendo vários segmentos para cá, porque não é só chá para construir navios, são mais de 1000 itens no navio. Então você traz para cá todos os segmentos, várias empresas. Então nós ficamos num período estagnado na indústria naval e hoje nós estamos aí as empresas vindo para o Brasil, construindo aqui como a Kelp Angra, foram construindo a P51, foi lançada, já está na Bacia de Campos produzindo, e os brasileiros provaram, mais uma vez, que tinham condições de construir no Brasil. Será dia 18 entregue o Celso Furtado, né? Será entregue a Transpetro já para a navegação. Está sendo construído 21 unidades em Pernambuco, estão construindo sondas de perfuração no Mauá, outro segmento que não tinha no Brasil, hoje vai ocorrer a construção de sondas. Então, nós recuperamos a indústria naval com auxílio dos trabalhadores. As lideranças sindicais, as centrais sindicais, os metalúrgicos, os petroleiros, unidos, defenderam a indústria naval junto com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se hoje nós estamos aqui, os trabalhadores tiveram participação fundamental, seja no TCU, seja no Senado, seja no Congresso. Portanto, nós agora formamos um acordo. Daí tinha o Promimp, que o Gilber vai falar sobre isso. O Promimp, qualificação, aluno. Pô, mas por que a gente não pode buscar verba do Promimp para a indústria naval? Nós ficamos um período sem a qualificação da indústria naval. Os profissionais foram para outros segmentos, outros foram camelôs. Nada contra o camelô, porque minha mãe é camelô. Então, foram ser camelôs, né? E outras funções mais, e deixaram a sua profissão de origem, e com isso ficaram desatualizados. Então o que nós fizemos? Vamos buscar alguma coisa. Bom, tem um Promimp aí. Daí com o Gilber, Zé Renato, nós conseguimos fazer um convênio para a qualificação da indústria naval com bolsa de estudo. Então já está sendo firmado um convênio em Niterói, com o Delplar, o Sindicato Metalúrgico de Niterói,
e Angra dos Reis, Sindicato de Angra dos Reis. Então nós já temos um convênio. Para o nível fundamental, uma bolsa de estudo de R$300, né, Guilherme? Para o ensino médio, uma bolsa de estudo de R$600, e ele fica e sai de lá um profissional e já entra no mercado de trabalho. Então, isso são lutas constantes dos trabalhadores. Então, para nós, eu fico muito feliz de estar aqui hoje ao lado do professor. Nós que vivemos essa história aí da indústria naval, que lamentamos profundamente o que aconteceu naquelas inflações e com aqueles navios que muitos não puderam ser terminados nos seus estaleiros de origem, tiveram que outros assumir. Tem que reconhecer o trabalho do engenheiro Manuel Ribeiro, porque para onde ele vai, ele recupera o estaleiro. Então ele recuperou a Escavagema do Brasil aqui, depois ele recuperou a EMAC, agora o EISA, voltou para o Mauá, botou o Mauá em dia. Então, quando a pessoa tem gestão e sabe gerir, ele recupera. Estamos com um problema em Pernambuco, né, Guilherme? Um problema de gestão, parece que vai ter demissões de metalúrgico, mas isso é um outro segmento, nós estamos já cuidando disso aí. Mas a nossa participação neste governo, às vezes, a federação é governista, não é governista, nós tivemos voz. Nos governos passados, o trabalhador não tinha voz. Eu fui a Brasília recentemente agora e fui no gabinete do Luiz Sérgio. Aí a recepção chegou: Joacir, o senhor tem agenda para falar com o ministro? Diga que é Joacir Pedro que está aqui, representando os trabalhadores, eu não preciso de agenda para falar com ele. 5 minutos o ministro não recebeu. A mesma coisa agora a ministra Mira Belchior, também não tinha agenda, os trabalhadores conseguiram uma agenda. Nós temos um canal com o governo que eu acho que é importante. Depois que um trabalhador chegou no governo, parece que as portas se abriram. Nós não tínhamos essa ligação, esse elo com os governos anteriores. Temos agora um elo com o governo do estado do Rio de Janeiro que também nós não tínhamos do governo passado. Era uma disputa constante do governo federal com o governo estadual. Isso para o trabalhador é terrível, que quem sofre são os trabalhadores. Então, essa parceria com o governo atual na indústria naval, com o governo federal, com os investimentos no Rio de Janeiro, trazendo as grandes empresas mundiais para investir no Brasil. Cobrar, como o governo cobra, de 65% do conteúdo local, é fundamental para a soberania nacional. E um país que tem 8.000 quilômetros de extensão não pode ficar sem ter uma frota própria. Não podemos ficar na mão de bandeiras de conveniência. Lamento muito que a Lei 9478 quebrou a cabotagem no Brasil. Se nós observarmos no estado americano e outros países, na cabotagem só navega navios com a bandeira daquele país, do país dele. Nos Estados Unidos, só navega nos rios americanos navios com bandeira americana. Isso é patriotismo. Mas no Brasil, Fernando Henrique de Mello quebrou a cabotagem com a Lei 9478, permite que navios de bandeira de conveniência venham para o Brasil e pega a carga em Rio Grande, leva para Salvador com trabalho escravo, bandeiras de conveniência, com filipinos como tripulantes. Nós estamos lutando para que essa lei mude. Esperamos que ainda neste governo da presidente Dilma a gente possa mudar, porque navios nos nossos rios tem que ser com a nossa bandeira, tripulado por nossos tripulantes, pelo povo brasileiro, e não bandeiras de conveniência. Nada contra os filipinos, mas eles trabalham por um prato de comida pela questão deles, nos países deles. Quando vem para o Brasil, não tem hora extra, 13º, os encargos sociais, né? Eles não têm os encargos sociais. Então, nós, do Brasil, nós temos isso tudo, e fortalece que a família, porque para cada emprego direto, você tem 3 ou 4 indiretos. Então, nós temos que recuperar esse segmento que nos foi tirado, que é a cabotagem com bandeira brasileira. Ficamos um período enorme sem formar oficiais da Marinha Mercante e outros profissionais. Tanto é que vários se aposentaram na Petrobras, na Frota Nacional de Petroleiros,
estão hoje no mercado de trabalho, mesmo aposentados, porque não existe a mão de obra para esse segmento. Eu conheço vários comandantes de navios que começaram comigo como estagiário, se formaram CLC, hoje estão aposentados e voltam a navegar, porque não existe. Nós chegamos a implorar para eles, nós precisamos do seu trabalho, nós não temos a mão de obra qualificada para oficiais de náutica, condutor, bombeador, marinheiro, então nós temos uma dificuldade muito grande para a tripulação dos navios. Cobramos recentemente, o professor Raimundo estava junto, isso nos ajudou a cobrar lá da Marinha, né, do CIAGA, para a formação dos tripulantes que vão tripular esses navios, que não é só o metalúrgico construir os navios, é tripular os navios. Lá tem o cozinheiro, o taifeiro, o enfermeiro, o marinheiro de máquinas, o condutor, o mecânico, então várias profissões dentro do mesmo navio. Então nós precisamos formar essa mão de obra também, e nós ficamos um período muito grande, porque não existia construção naval, era mais fácil afretar, era viagem isolada, viagem redonda. Então hoje nós estamos querendo acabar com esse afretamento, porque o fretamento para o Brasil é prejudicial, são mais de 400 milhões anuais, né? Então nós temos uma despesa muito grande de afretamento, e esses navios, com os 49 navios que a Transpetro está no programa de modernização, mais os barcos de apoio, com a descoberta do pré-sal, né? A descoberta do pré-sal, o Brasil será um outro país petrolífero. Nós estaremos entre os primeiros produtores de petróleo do mundo. Se não for o quarto, a gente estará entre os 5 maiores produtores. Então, essa descoberta do pré-sal, que vai do litoral catarinense até o Espírito Santo, com mais de 800 quilômetros de extensão por 200 de largura, é a maior descoberta no planeta Terra. Portanto, nós vamos precisar de muitos navios para a indústria naval, para o pré-sal. Não só navios, plataformas, FPSOs fixas, barcos de apoio. Então, nós temos uma grande mina de ouro com pré-sal. O Brasil será um outro país com a descoberta do pré-sal. Isso tudo, de acordo com o presidente Lula, diz que é sorte, né? Mas é competência da Petrobras, é competência dos profissionais da Petrobras. Nós temos que fazer crítica quando devemos fazer, como dirigente sindical, eu cobro, nós estamos até em negociação, porque o que nós conquistamos na mesa vai para o gerente, o Gilbert também recebe, entendeu? Então o Gilbert acaba torcendo pelas lideranças, né, Gilbert? Porque nós estamos em negociação com a Petrobras, então a gente tem que valorizar o técnico da Petrobras, tem que valorizar quem está nas plataformas, nós temos que valorizar essa grande empresa, esses grandes profissionais. Embora eu seja da área administrativa, mas eu prezo muito a área operacional, né? Que é aonde vai buscar o petróleo. Então o país hoje está com essa descoberta do pré-sal, até 2020 vai ser um outro país. Então eu quero agradecer aqui a presença de todos, né? Quero agradecer ao professor Raimundo, já pelo 4º ano da feira, trouxe várias empresas internacionais para cá, coisas que nós não tínhamos. Quando que nós íamos imaginar que Niterói ia fazer uma feira, a nave peça, né, professor? Nós ficamos aí estagnados, nós ficamos esquecidos, e agora já tem feira no Rio de Janeiro, né? Tem a Naval Shore no Rio, já tem feira já querem fazer já em outros estados, em Pernambuco, né? Então, a indústria naval está de vento em popa. Quero agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado, professor. Estamos aí para a pergunta. Obrigado. Eu agradeço ao Joacir Pedro esse painel, que é um painel que narra uma história recente e uma história de conquista. E é muito interessante ver que a maioria dos presentes, a plateia é basicamente constituída de jovens. Tem uns jovens de cabelos brancos aí, mas que estão aqui são jovens também, né? Mas isso é importante porque esse resgate que o Joacir fez mostra que é luta. Foi luta, tem sido luta, mas uma luta bem sucedida.
se todos se mobilizarem em torno dessas grandes questões nacionais. Né? Mas, ao mesmo tempo que é um painel histórico, é também uma conclamação a continuar nessa luta, a estar vigilante, a estar presente, não deixar que essa riqueza do pré-sal que muda o país não seja utilizada dentro do país, que ela não seja dispersa fora, seja gasta fora do país, mas seja aplicado naquilo que o país precisa e, fundamentalmente, que é a formação dos brasileiros. Na educação, nas questões de saúde, na ciência e tecnologia, na cultura, isso aqui realmente precisamos. E realmente, nós, principalmente os jovens que estão aí, né, pouca gente presta atenção num fato que ocorreu com esse país. Segundo, não o IBGE, mas a música, em 1970 nós tivemos uma Copa do Mundo. E como é que era a música? 90 milhões em ação. Então, em 1970, havia 90 milhões de habitantes nesse país. Quantos anos passaram até hoje? 40? 41, 40 anos, 4 décadas. E nós somos praticamente 200 milhões de habitantes. Esse foi um país que incorporou, em 4 décadas, o dobro da sua população em 1970. Poucos países no mundo resistiriam a isso. Todos os grandes países do mundo teriam sucumbido a isso. E nós estamos sobrevivendo. Temos dificuldades, principalmente na área social, com esse aumento de população, mas nós estamos sobrevivendo. Então nós temos que confiar nesse país. E o depoimento do Joaci foi muito bom nesse sentido. É histórico, mas é uma prova de confiança e uma conclamação à luta. Mas eu quero passar a palavra ao nosso próximo conferencista, o Guilherme, que vai falar agora de um programa muito importante, que é o PROMIMP, né, que é um programa que é exatamente para qualificação e capacitação de mão de obra. Né? Então, com a palavra, o Guilherme. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa aqui o diretor Joaci, o professor Romeu e o professor Miguel, e todos vocês. E vale a pena comentar aqui que o Joaci facilitou bastante aqui a minha palestra, porque você já deu um contexto histórico importante da luta que vocês traçaram aí para a recuperação da indústria naval, que de certa forma para mim se insere nesse processo de resgate, mas que, claro, nasceu nessa luta que vocês fizeram lá atrás, que foi o relato que você deu. Para ficar melhor aqui, já que eu vou fazer uma apresentação, vou ficar em pé aqui ao lado, e vou, como eu falei aqui, usar o gancho do Joaci. Vou explicar aqui o que é o PROMIMP, de onde ele surgiu, por que o PROMIMP surgiu. Como o Joaci comentou, o Brasil chegou a ser o segundo maior fabricante de navios na década de 70, né? Na década de 70. E aí a gente perdeu essa capacidade, por uma série de considerações históricas que o Joaci comentou, década de 80, década de 90, abertura de mercado, baixas encomendas, uma série de definições de comprar onde era mais barato, e muitas vezes comprar onde é mais barato você traz lá de fora, e com isso perde a capacidade de fazer aqui no Brasil. Ao fazer isso, o Joaci já comentou, gera desemprego e gera fragilidade também da indústria. A indústria nacional perde também a capacidade de fazer, fecha suas portas, e quando há um processo de retomada, essa indústria também está fragilizada, ela perde a capacidade de fazer, tem que ter um movimento de resgate dessa indústria, de resgate do setor. Eu vou falar aqui sobre o setor de petróleo, que é onde o PROMIMP se insere. PROMIMP significa Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás, que foi instituído em 2003 pelo governo federal. Então é um programa de governo, e vem justamente no viés, no objetivo de fortalecer a indústria nacional, para a indústria nacional atender os bens e serviços, que são os equipamentos, os materiais, que estão sendo demandados pelo setor de petróleo. Vocês vão ver aqui na apresentação que eu vou mostrar como é que o nível de investimento no setor de petróleo é enorme, é altíssimo,
e com tendência a aumentar e manter em patamar sustentável muito alto durante muitos anos por conta do pré-sal, que também já foi falado aqui. Então, como eu falei, nesse processo de resgate da indústria é que veio esse movimento, que é o PROMIMP, e o PROMIMP é um programa de governo que tem aqui a participação representada por esses elos aqui, que justamente representam o governo, trabalhadores e as empresas aqui no processo de resgate, tá? De resgate da indústria. Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês o que é o PROMIMP. Como eu falei, o PROMIMP tem o objetivo de fortalecer a indústria nacional. Esse é o objetivo, que está aqui, maximizar a participação da indústria nacional de bens e serviços em bases competitivas e sustentáveis, na implantação de projetos de óleo e gás no Brasil e no exterior. Destaque para a indústria nacional, fortalecer essa indústria para que ela seja competitiva o suficiente para fornecer os bens e serviços que são demandados pelo setor de petróleo. Como é que o PROMIMP está estruturado? Antes de eu falar da estruturação, deixa eu comentar aqui qual é o direcionador nosso. O que tem direcionado as ações do PROMIMP? Sempre os investimentos. Como eu falei aqui, no início dos anos 2000, quando o setor de petróleo começou a projetar uma forte curva de crescimento de investimentos, a indústria estava passando por um processo de recuperação, uma vez que ela sofreu uma série de dificuldades aí na década de 80, década de 90, e passou por um processo de reestruturação, de resgate. A indústria naval, ela se insere aqui de maneira muito importante. A indústria naval, quem se lembra, nos anos 2000, ela estava completamente abandonada, tinha pouquíssimos trabalhadores lá nos estaleiros, muitos estaleiros estavam fazendo apenas a manutenção, não tinha quase obra nenhuma de construção, que é justamente o tema nosso aqui, qualificação de profissionais de construção. Isso aqui é um investimento em bilhões de dólares que está sendo investido no Brasil ao ano. Então a gente tinha aqui um desafio, uma oportunidade muito grande, que se multiplicou em várias vezes e está nesse patamar aqui, 7 vezes de desafios e oportunidades para o nosso setor. Bom, esse desafio, eu consigo mostrar que, na verdade, esses investimentos ocorreram mesmo com essas barras verticais. Cada uma dessas barras aí, de fato, foi investido, que mostra que, de fato, também os investimentos estão saindo, muitas vezes até superam a meta traçada pelo plano de negócio. Isso aqui é apenas o plano de negócio da Petrobras. E se eu considerar as demais operadoras de petróleo, eu aumento mais em 20%, e cerca de 20% aqui os investimentos que estão correndo no Brasil no setor de petróleo e gás. Esses investimentos se desdobram em navios, se desdobram em plataformas, refinarias, etc. E é o que eu vou mostrar aqui na frente, na sequência. Primeiro, eu vou mostrar aqui a estrutura do PROMIMP. Tem essa estrutura aqui do comitê diretivo, comitê executivo, comitê setorial. Como eu falei, é um programa de governo, então ele é coordenado pelo Ministério de Minas e Energia. Tem a participação também muito forte do Ministério da Indústria e Comércio, uma vez que o objetivo principal do PROMIMP é o resgate, é fortalecer a indústria nacional e, com isso, gerar desenvolvimento para o país, gerar emprego. Outros atores importantes aqui, como a própria Petrobras, que representa 80% do setor de petróleo no Brasil. É impossível falar de petróleo no Brasil sem Petrobras. O BNDES, o IBP, representando aqui as demais operadoras, e a Unip, que representa aí os fornecedores do setor de petróleo. Esses mesmos atores se repetem aqui no comitê executivo, com destaque aqui também para a indústria brasileira, que está aqui representada pelas associações de classe. Você tem aqui várias empresas delas de engenharia, montagem industrial, indústria de base, de máquina, engenharia elétrica, e o Sinaval aqui representando a indústria naval. Aqui é o assento que o setor naval tem no PROMIMP para definir um pouco das rotas aí que a gente faz a cada período nosso. Esses são os principais temas que foram estruturados desde a origem do PROMIMP para fazer frente àquilo que eu falei para vocês, que é fortalecer a indústria e trazer para o Brasil, fortalecer o país para que a indústria brasileira pudesse absorver esses investimentos que estão correndo no Brasil. Bom, quais foram os temas que foram traçados desde a origem do PROMIMP para alcançar esse objetivo? São esses temas que estão aqui em 3 pilares: capacitação, instrumento de política industrial e desempenho empresarial. Foi comentado já desde a origem que era importante, por exemplo, fazer ações de tecnologia para fortalecer a indústria. Então foi colocado uma caixinha de tecnologia. Mesma coisa de capacitação industrial, de construção de estaleiros, de diques secos, de resgate de dique seco. Então colocou aqui essa caixinha de capacitação industrial. Qualificação profissional, que é o tema nosso aqui, um tema estratégico. Desde a origem se entendeu que era necessário fazer uma ação de capacitação de pessoas e colocou essa caixinha aqui. Mesma coisa foi feita para outros temas relevantes, como financiamento, regulação, política tributária, inserção da pequena e microempresa, sustentabilidade, competitividade e ICMS, que é segurança, meio ambiente e saúde, que é um fator relevante.
muito estratégico para o setor de petróleo. Então a gente colocou outras caixinhas aqui. Mas hoje eu vou me concentrar apenas aqui em falar sobre qualificação profissional, quais foram os desafios e aprendizagens que a gente teve nesse processo aqui de fazer investimento no setor de petróleo e atuar aqui na formação de pessoas, na qualificação de profissionais. Bom, como eu falei, todas as ações que a gente faz, sempre eles são direcionadas e surgem a partir dos investimentos, e esses investimentos eles se desdobram de maneira muito objetiva em empreendimentos que estão acontecendo no setor de petróleo. Cada linha dessa aqui é um empreendimento no setor de abastecimento. Quer dizer, eu estou falando aqui sobre o setor naval, foco naval, mas esses profissionais que estão trabalhando aqui, que vão trabalhar na construção de novas refinarias, plantas petroquímicas, vão concorrer pelas mesmas escolas, esses empreendimentos estão concorrendo pelos mesmos trabalhadores, então não dá para eu falar apenas da questão naval aqui em Niterói, por exemplo, sem eu citar o Comperj que está aqui do lado, que vai também concorrer pelas mesmas pessoas, que é um bom problema, que é o que a gente quer, gerar empregos e qualificar profissionais. Mas aqui está, por exemplo, a carteira de abastecimento, que está acontecendo no país inteiro. Também é importante destacar isso, que essa concorrência profissional acontece aí no Brasil, a nível Brasil. Porque todo o país está acontecendo os investimentos de novas refinarias, novas plantas petroquímicas, né? E cada linha dessa aqui é uma nova planta. Cada cor dessa também foi um novo plano de negócio que foi divulgado na Petrobras e que foi aumentando aí a parcela de empreendimentos em andamento no setor de petróleo. O Comperj, obviamente, não vai dar para ler, mas é uma linha dessa aqui, o Comperj, que está em obra, está aqui do lado, e está aí precisando de vários trabalhadores. A mesma coisa para as plataformas, que concorrem pelos mesmos espaços dos estaleiros. Então, aqui, cada linha dessa é uma plataforma. Então, também mostra de maneira muito clara como o setor de petróleo tem investimentos muito grandes aí acontecendo, investimentos sustentáveis, investimentos esses aqui que tem um pedaço aqui, um grande pedaço ainda do pós-sal, dos poços que são acima da camada de sal, e aqui já tem alguns empreendimentos para a exploração do pré-sal. Então, como eu falei, aquela curva de investimentos cada vez maior, mais crescente, tende a se manter num patamar muito alto, porque a gente está no começo da exploração do pré-sal. Os primeiros empreendimentos que vão trabalhar, que vão produzir, que vão perfurar o pré-sal, estão aqui nessas carteiras, as 28 sondas de perfuração que vão ser feitas no Brasil, uma parcela delas vai ser feita aqui no Rio de Janeiro, está aqui apontada. Então, isso já é para o pré-sal, mas o pré-sal está apenas começando. Então, tem muitas outras coisas que vêm pela frente, plataformas de produção que vão ser necessárias ser feitas para a exploração do pré-sal. Então, se o patamar já está enorme, tende a se manter ou até aumentar o patamar de investimento de oportunidades no setor de petróleo. Obviamente, isso se desdobra também para oportunidade de trabalho, né? Então, aqui, mesma coisa para a carteira de gás, energia e transporte rodoviário, que são os dutos, as plantas térmicas. Então, o Rio de Janeiro, como é um estado que tem uma participação muito grande no setor de petróleo, o petróleo aqui é muito relevante, também tem plantas de gasodutos aqui, térmicas, então resolvi manter essa carteira de projetos. E, por último, a carteira de navios, que é o principal tema nosso aqui, a área naval. Também, cada linha dessa aqui, um lote de navios. Aqui tem uma série de navios do PROMEF, do Programa de Modernização da Frota, da Transpetro, PROMEF 1, PROMEF 2, tem os barcos de apoio. E aqui, olha que informação interessante que não tem nas outras carteiras de investimentos. Nesses lotes aqui de navios que estavam projetados para serem construídos desde aqui de 2004, nessas carteiras de investimento, 2004, 2008, 2005, 2009, foram se deslocando no tempo. Por que foi se deslocando no tempo? Foi justamente o processo de resgate, de recuperação dos estaleiros, né? Então, a maioria dos estaleiros está cheia, está com encomendas, estão fabricando, estão fazendo, mas o início aqui teve um deslocamento no tempo, por conta dessa necessidade da gente resgatar os estaleiros que passaram por esse processo aí primeiro de abandono e depois de resgate. E aí depois aqui tem mais outros lotes que tem aqui de navios também que estão ocupando aí os estaleiros do Rio de Janeiro, estaleiros de várias outras regiões do país também. Bom, como é que a gente se estrutura, né? Passou rápido aqui. Como é que a gente se estrutura? A gente parte da demanda, que são aquelas carteiras de investimentos que eu mostrei para vocês, essa imagem azul aqui, cruza com a oferta, o que tem no mercado. Com isso a gente consegue identificar quais são as lacunas. Isso vale, por exemplo, a profissionais. Se eu preciso de um determinado tipo de profissional, eu vejo qual é a necessidade, qual é a demanda, qual é a oferta que tem daquele tipo de profissional, identifico a lacuna e com isso eu faço uma ação corretiva para alcançar o objetivo.
Aqui o objetivo, no caso, maximizar conteúdo local, mas isso aqui vale para tudo, vale para pessoas, vale para equipamentos, vale para materiais. Então, de maneira ilustrativa, como é que funciona? A gente tem um projeto, cada linha dessa aqui é um projeto do setor de petróleo, e cada projeto desse tem uma curva de demanda. Então, por exemplo, eu tenho no projeto A aqui uma curva de demanda de engenheiro de tubulação, de caldeireiro, de soldador, X, que tem um determinado perfil. A mesma coisa para o projeto B e projeto C. Então, a gente soma isso tudo, cria aqui um histograma, que é a somatória de todos aqueles projetos naquela região, e a gente consegue identificar qual é a demanda daquele tipo de profissional, que a gente está chamando aqui de recurso crítico. Recurso crítico são as várias categorias profissionais que existem. Engenheiros, encanadores, eletricistas, etc. Bom, uma vez que a gente faz esse histograma, que tem esse perfil aqui, cruza com a oferta e consegue identificar com antecedência a lacuna. Então, todas as ações que a gente faz são direcionadas para minimizar essas lacunas aqui. Então, ações que a gente faz de qualificação profissional tem o objetivo de formar pessoas que a gente consegue ver com alguma antecedência, uma vez que o plano de negócios que é divulgado no setor de petróleo é sempre de 5 anos, a gente consegue ter um horizonte muito claro do que vai acontecer nos próximos 5 anos, e a gente faz uma ação aqui para a formação desses profissionais. Tá? Bom, a partir dessas informações, desse cruzamento, dessa metodologia que eu mostrei para vocês, quais foram os resultados que nós encontramos e o que já foi feito até o momento, né? Novamente aqui, lembrando, a gente sai da carteira de projetos, cria o histograma, regionaliza a demanda e consegue saber em cada região a necessidade de profissionais em cada uma das regiões do país, em que momento também esses profissionais são necessários. E com isso a gente conseguiu construir a curva de demanda. O que a gente mapeou aqui no Rio de Janeiro de profissionais e que foram formados profissionais até agora, desde a origem do Promimp até o momento? Antes aqui de falar do Rio de Janeiro, no total foram cerca de 80 mil profissionais já qualificados pelo Promimp, sempre com essa metodologia de formar profissionais que foram mapeados e que são necessários para aquele empreendimento, para aquela localidade. Então, 80 mil profissionais foram formados a nível Brasil. Rio de Janeiro tem um grande destaque, por serem um estado realmente muito forte no setor de petróleo, aqui 18 mil profissionais só no Rio de Janeiro. Mesma coisa São Paulo, porque por conta do momento em que São Paulo passou de reformas e modernizações que passaram de refinarias em São Paulo. Mas o Rio de Janeiro tende agora a ultrapassar São Paulo, até porque as obras do Comperj estão aí, estão correndo, estão ainda no início. Tem muitas obras do setor naval que está acontecendo, então a tendência, sem dúvida, é Rio de Janeiro se destacar cada vez mais. Já é destaque, mas se destacar ainda cada vez mais. Essa aqui é a distribuição dos profissionais que foram formados. Boa parcela dos profissionais são profissionais de nível básico. Essa cor vermelha e azul aqui são profissionais de nível básico. O verde aqui é profissionais de nível técnico. O azulzinho claro aqui, 8%, são os profissionais de nível superior. Então, uma boa parcela dos profissionais de nível básico, cerca de 70%, 16% de nível médio e 8% de nível superior. Tá? E o que a gente vê pela frente, o que vem pela frente, isso é o que a gente já formou, mas o que vem pela frente, considerando os próximos 4 anos, até 2014? Cerca de 212 mil profissionais que vão ser necessários no setor de petróleo, só considerando a carteira de projetos da Petrobras. Rio de Janeiro, de novo, tem destaque aqui, que mostra que de novo, o Rio de Janeiro aqui é um estado muito importante no setor de petróleo. O petróleo ele tem uma parcela significativa aqui no desenvolvimento do estado. Ainda vale a pena destacar o seguinte, que além de já ser o maior, uma boa parcela dessa última coluna aqui, essa última linha aqui, não definido são aqueles profissionais que a gente sabe que vai ser necessário para a construção de navios, plataformas, mas a gente não sabe onde vão ser feitos, depende do resultado da licitação. Então, por exemplo, agora recentemente saiu aí o resultado das sondas de perfuração, a gente vai regionalizar essa necessidade para os estados que ganharam lote de sonda. O Rio de Janeiro, como a todo momento está sendo divulgados aí resultados de navios e de sondas, a gente vai regionalizando isso aqui com o tempo, tende a aumentar ainda mais esse número aqui que já é enorme. Bom, aqueles 212 mil profissionais que é o que a gente vai fazer para frente, para o futuro, estão em 4 grandes rotas. Rota de engenharia, que é projeto, construção civil, são os profissionais que vão fazer a base das unidades industriais de petróleo, construção e montagem, que a maior parcela dos profissionais que a gente forma é na parte de construção, que é justamente o tema maior aqui da palestra. 168 mil profissionais são direcionados para essa área, e também o último pilar aqui é a manutenção e operação, que é cerca de 15%. Mas a maior parcela, sem dúvida, é a parte de construção.
são os profissionais que vão trabalhar na construção desses empreendimentos todos. Como é que a gente opera isso? Como é que a gente realiza esses 212 mil profissionais? Como é que a gente operacionalizou também para chegar nos 80 mil profissionais já qualificados? São feitos ciclos, e esses ciclos compreendem 2 etapas muito claras, sempre a etapa de seleção e a etapa de realização do curso. Já foram feitos 4 ciclos completos e agora a gente está aqui no 5º ciclo. A seleção foi realizada, os cursos estão acontecendo desde 27 de abril no Rio de Janeiro e Pernambuco, e agora no dia 14, na semana que vem, na segunda-feira, começa nos outros estados todos do país que também tiveram vagas divulgadas no edital. No dia 24 também começa aqui no Rio de Janeiro uma série de outras convocações aí de alunos que fizeram cursos para o Senai, por exemplo. Tá? Então, os cursos já estão acontecendo desde abril, mas a tendência é acelerar ainda mais agora, a partir da próxima semana, quando outros estados também vão começar os cursos, e no dia 24, o Senai do Brasil inteiro também vai começar os cursos. Tá? Bom, vale a pena destacar aqui, antes de eu falar aqui do 5º ciclo, que todos esses cursos, como foi falado pelo Jaci, são cursos gratuitos, 100% gratuitos, e o aluno que está desempregado recebe a bolsa de estudo. Os profissionais de nível básico recebem uma bolsa de estudo de R$300 por mês, nível médio 600 e nível superior R$900 por mês. Então, os cursos são feitos também em escolas de primeira linha, são escolas aí do Senai, que são reconhecidas nacionalmente pela excelência, institutos federais tecnológicos do Brasil, onde a gente tem investimento no setor de petróleo, e as universidades federais e estaduais. Aqui hoje, por exemplo, a gente tem o Miguel, que está representando a UF. O Miguel ele é um representante ativo lá também do Promimp, como também o Joaci, que está sempre lá colaborando com as ações que a gente está fazendo, com a forma como a gente faz, e colabora também na formação de profissionais que a gente já formou e que a gente pretende formar. Bom, considerando o 5º ciclo, né, que a gente está agora nesse momento realizando os cursos, de novo, o Rio de Janeiro teve um destaque muito grande, né, só Pernambuco que pontualmente teve uma quantidade de vagas muito grande por conta do momento da obra que estava passando a refinaria lá de Pernambuco, os estaleiros lá de Pernambuco, mas o Rio de Janeiro pegou aqui uma parcela significativa da demanda, né, com tendência de aumento ainda mais nos próximos anos, e esses profissionais aqui vão estar fazendo cursos em 4 grandes polos, né, na região da Bacia de Campos, aqui de Niterói, no Rio de Janeiro, ali no centro do Rio de Janeiro, em Caxias e na região de Itaguaí, que é a região do Comperj. Então são esses polos, eu falei 4, mas na verdade são 5 polos que a gente vai estar formando esses profissionais. Inclusive vale a pena destacar que pelo menos 2 desses polos, né, que é Angra dos Reis, aqui a região de Niterói, o Joaci fez uma ação importante com o Senai, com o objetivo de disponibilizar salas para a gente aumentar a capacidade de formar profissionais, com o objetivo da gente conseguir formar mais gente em menos tempo. Então essa ação é muito importante, o Promimp apoia, o Promimp vai usar essas instalações através do Senai para a gente formar mais trabalhadores. E é importante destacar que essa ação ela envolveu não só o Senai, mas envolveu também as empresas, né, porque os profissionais vão estar fazendo a parte prática lá nos estaleiros, que é uma coisa interessante pra caramba também. Bom, e aí deixa eu comentar aqui na frente, os profissionais que a gente lançou vaga aí no 5º ciclo, a gente tem aqui, por exemplo, a estratificação dos profissionais de nível superior, que o Rio de Janeiro foi agraciado aí com, até o momento, quase a metade de profissionais que a gente formou no Brasil. Teve cerca de 1.000 vagas no 5º ciclo, com a tendência ainda de manter patamares altos aí de profissionais de nível superior. No 5º ciclo foram essas vagas aqui, que foram lançadas, muitas vagas focadas para a área técnica de engenharia, né? Aqui projetistas, aqui projetistas inclusive a UF, que vai estar viabilizando, eu vou comentar mais na frente rapidamente esse curso. E eu falei de nível superior, mas vale a pena também destacar as ações que a gente faz com o pessoal de nível médio e nível básico. Essa ação aqui é interessante, que é uma ação de inserção. O objetivo do Promimp é resgatar a indústria nacional, para que a indústria nacional se fortaleça e consiga absorver os investimentos que estão ocorrendo, mas esse movimento se desdobra também na oportunidade de geração de emprego, de renda, etc. Então, uma forma da gente conseguir resgatar e fazer dessa ação aqui uma porta de inserção dos profissionais que estão aí no mercado é você, por exemplo, pegar as pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de conseguir emprego, qualificar esses profissionais e dar uma oportunidade real para eles conseguirem entrar no setor de petróleo e gás. Então, com isso foi feita uma ação junto com o MDS, para a gente pegar as pessoas do Bolsa Família lá, que estavam
que são beneficiários do Bolsa Família, fizemos uma ação de preparação prévia, de português, matemática, raciocínio lógico, para que essas pessoas aqui tivessem maior chance de passar nos processos seletivos do PROMIN. Vale a pena destacar que o resultado desse processo foi interessante. Quem fez a ação de reforço escolar, de nível básico e nível médio, isso aqui é uma rota apenas para nível básico e nível médio, teve um índice de aprovação mais alto do que quem não fez. Então o azul é quem fez o processo de reforço escolar e o verde é quem não fez. Isso aconteceu no Brasil todo, eu destaquei aqui no Rio de Janeiro, mas os outros estados também aconteceram esse mesmo movimento. Obviamente quem fez uma preparação prévia de português e matemática teve uma chance maior e teve um índice de aprovação maior nas provas do PROMIN. Um estado como o Maranhão, aqui, que tem uma escolaridade baixa, tem uma série de carências, o reforço escolar teve uma ação realmente significativa. E o Rio de Janeiro também significativa, mas não, claro, não tão grande aqui como o Maranhão. Bom, e aí deixa eu comentar com vocês aqui, para terminar, os projetos de alta especialização, os cursos de alta especialização. Falei para vocês aí do que já foi feito, o que a gente vai fazer nos próximos anos, que são os 212 mil profissionais, como é que a gente atua em ciclos, os profissionais de nível básico, nível superior, mas algumas coisas alguns cursos a gente está percebendo que é necessário fazer uma ação. São cursos que a gente está chamando de alta especialização. Dentro desses cursos de alta especialização, destaquei aqui o POMOS, que é um curso que a UF está fazendo, é um curso para projetista, é um curso importantíssimo fazer, não foi fácil viabilizar esse curso, está sendo bastante complicado viabilizar esse curso, pelo fato de você ter toda uma infraestrutura necessária de laboratórios, de computadores, de software, de docentes também que tenham esse conhecimento aqui. Isso vale para outras carreiras aqui, como profissionais de sondas, oficiais de marinha, que já foi comentado aqui pelo Jaci, foi feita uma ação interessante aqui da gente ampliar a capacidade da marinha de formar oficiais que vão tripular os navios, passando do patamar de 800 e para mais 600, foram um total 1.200, de 800 para 1.200, e a gente pretende chegar a cerca de 2.000 oficiais por ano, que vai ser formado lá com novos investimentos que estão sendo feitos no SEABA e no SEAD. Movimentação de carga, também um curso bastante complicado de viabilizar por ter simuladores. Atmosfera explosiva, que é um curso que a gente tem no Senado do Rio de Janeiro. Em termos de exemplos aqui, o outro próximo slide também tem alguns cursos de alta especialização, como os operadores de radiofrequência, os pilotos de helicóptero, porque quando a gente fala da área naval, quando a gente fala no setor de petróleo, e o petróleo no Brasil está muito na área naval, está muito na área offshore, praticamente o petróleo brasileiro é um petróleo marítimo, você tem, claro, postos também onshore, mas a maioria do petróleo nosso está offshore, está no mar. Para você transportar essas pessoas que vão produzir o petróleo, você tem que ter helicópteros, você tem que ter também pilotos e tripulantes para levar esses profissionais para essas plataformas. E a gente percebeu aí um gargalo muito grande de profissionais que vão estar pilotando essas aeronaves, cerca de 780 até 2018. Então isso está fazendo com que alguns helicópteros estejam parados. E não é nada simples fazer um curso desse, tem que ter equipamento, tem que ter helicóptero, tem que ter simulador. E mais uma vez a gente está contando aqui com o know-how da Marinha para a gente conseguir fazer uma ação desse tipo. Outros equipamentos muito nobres, aí, como mecânicos de turbinas, e pilotos de embarcação de apoio também, que é uma categoria que vai ser muito demandada aqui para frente, e que eu coloquei aqui como exemplo só alguns cursos de alta especialização, destacando aqueles que são mais ligados à parte de construção, para exemplificar, mas que de certa forma os outros aqui que não estão marcados também são importantes, do ponto de vista de operação, do ponto de vista de manutenção das unidades que foram construídas. Tá? Por fim, vale a pena comentar aqui que esses profissionais que foram qualificados ficam disponíveis no site, que as empresas podem acessar, então elas acessam lá, elas têm a senha, conseguem filtrar os profissionais e a relação desses profissionais, com isso conseguir ter acesso aos currículos e contratar esses profissionais do setor de petróleo e gás. E a última, essa aqui é a última transparência minha, colocar uma outra questão aqui. A gente está falando aqui muito da construção naval, estamos falando eu falei até de outros empreendimentos também, além de navios, falei de plataformas, falei de outros empreendimentos também. Mas vale a pena comentar o seguinte, que esses grandes empreendimentos, como plataformas e navios, eles vão demandar uma série de equipamentos, uma série de serviços, que são bombas, são compressores, são válvulas, que a gente chama aqui de nave-peças, são
São empresas que se instalam no entorno desses grandes estaleiros, né, e que com isso movimentam muito a economia, geram muito emprego, geram muita oportunidade de inserção de trabalhadores. Então, coloquei como exemplo aqui alguns desses equipamentos, não só equipamentos, mas serviços também, que se desdobram em componentes também. Você tem que ter empresas que vão fabricar os parafusos, os componentes, as carcaças, e também vão empregar muita gente. Então, isso aqui é apenas uma reflexão final, né, da apresentação, mostrando o seguinte, que toda aquela demanda que eu comentei para vocês ali de profissionais que vão ser qualificados, são cerca de 212 mil profissionais, eles não estão considerando essa cadeia aqui que está por trás da necessidade de profissionais para a construção daqueles empreendimentos. Você tem uma série de outras demandas, uma série de outras oportunidades de inserção e de geração de emprego e renda que estão aqui na cadeia, que são as empresas que vão fornecer os equipamentos, os componentes, que vão ser inseridos e vão ser colocados nas plataformas e nos navios. Então, por fim, fica aí essa última reflexão, tá bom? E esse aqui é o lema final do Promimp, né, que agora é assim, tudo que pode ser feito no Brasil tem que ser feito no Brasil. Esse é o lema final do Promimp, é o objetivo maior nosso. E a gente espera que isso ocorra e ocorra de maneira sustentada com os investimentos que estão acontecendo e que vão permanecer em patamares muito altos. Bem, para essa plateia jovem, é uma apresentação altamente estimulante, né? Quer dizer, possibilidades e mais possibilidades se abrem, sobretudo no estado do Rio, né? Sempre os números, só em um item que Pernambuco está um pouco mais pontual, né? De modo que eu agradeço a apresentação e é mais um motivo de incentivo para a juventude. As possibilidades são aí, para o Graça dedicar e tal. Aliás, eu vou fazer aqui um oferecimento que não fui autorizado. Vocês estudantes, em suas faculdades, escolas, né, convidem esses palestrantes para irem lá falar para... Não para que sejam apenas ouvidos aqui, mas eu acho que aceitariam com prazer, né? Nas escolas de engenharia, nas escolas, enfim, nas universidades. Eu acho que todos estariam dispostos aí a multiplicar essa informação, que é, mais que tudo, estimulante e incentivadora, né? E agora o meu colega da Federal Fluminense, o professor Miguel Luiz Ferreira, vai nos falar da perspectiva universitária, né? Quer dizer, do setor conhecimento. Bom, boa tarde a todos, professor Raimundo, Assis, Gilbert. Vou falar de perto aqui, que eu preparei aqui alguns slides, apenas para orientar a minha fala. Vou tentar ser breve, professor Raimundo, porque eu sei que o tempo é apertado. Né? Bom, falar um pouco, na verdade, a gente vai falar um pouco da história da Escola de Engenharia aqui da Universidade Federal Fluminense. Vou falar brevemente sobre o que eu faço e depois entrar direto na parte de capacitação, resumindo, né, porque a gente tem uma história bastante grande nessa área. Enfim, vou tentar, então, falar um pouco da universidade, um pouco de mim e dos projetos de capacitação que nós estivemos envolvidos nesses anos. É interessante a gente conhecer um pouco da nossa universidade. Bom, primeiro que a nossa universidade ela é uma universidade ela é integrada, né? Ela é integrada aqui no antigo estado do Rio. E no que diz respeito à Escola de Engenharia da UF, ela tem uma característica bastante peculiar. Por quê? Porque ela foi uma escola formada por profissionais egressos da indústria, e eu me incluo nesse caso, e boa parte deles, inclusive, trabalhou, né, nos estaleiros aqui na indústria naval. Eu mesmo fui engenheiro de solda aqui da SEC Equipamentos, trabalhei no estaleiro Mauá, trabalhei em outras empresas dessa área. Então, ela tem essa característica, ainda mantém, de certa modo, embora hoje tenha mudado um pouquinho, né, mas ela mantém esse vínculo. E ela desenvolve, né, projetos de ensino, pesquisa e extensão. E aí, extensão, vou mostrar aqui, tem alguns
alguns treinamentos de cunho social voltados, por exemplo, para a formação de mão de obra direta, que ocorrem já há bastante tempo, desde a década de 80. Né? Nossa escola também tem uma participação muito grande no PROMIMP, eu vou enfatizar e contar aqui um pouquinho, né? No meu caso, eu, além de vice-diretor da Escola de Engenharia, atuo, né, no Laboratório de Montagem Industrial e Soldagem. A minha vida toda foi nessa área, que é um laboratório dedicado, né, a estudos em relação à atividade de montagem, de uma forma geral, e atualmente, né, nós estamos, a construção naval está incluída aí, né, e atualmente nós estamos envolvidos nas atividades de pesquisa, ligados à atividade de montagem. Nós temos alguns projetos bastante interessantes. Um deles temos um banco de dados de indicadores de produtividade, tubulação, estrutura metálica, soldagem, que é um laboratório, é um banco de dados desenvolvido em conjunto, em parceria com a Universidade do Texas, e que foi patrocinado pela Petrobras. Do ponto de vista da capacitação, eu vou começar falando do PROMIMP, né? O Gilber colocou aqui, como nós dissemos, a gente tem uma participação muito importante, e a nossa história, o resumo da nossa história vem desde 2004, não é? Onde se criou na Escola de Engenharia, já prevendo, né, um aumento da demanda do setor de óleo e gás, um comitê de óleo e gás, vinculado à direção da Escola de Engenharia. Posteriormente, o PROMIMP reconheceu a UF como instituição de referência nessa área, e aí a gente, em conjunto com outras universidades, montou um comitê. Né? Depois disso, ainda em 2005, nós fomos, o PROMIMP nos escolheu para estruturar e executar alguns cursos, tanto de nível técnico quanto de nível superior. E, em final de 2005, a gente começou a discutir os conteúdos programáticos dos cursos do chamado PNQP, que é o Plano Nacional de Qualificação de Profissional. Destaco que esse programa, na verdade, teve grande participação da indústria, e o conteúdo programático dos mesmos foi, então, validado pela indústria. Não foi um programa, né, só desenvolvido no âmbito da academia. As linhas de atuação, que no caso da nossa escola, né, que nós fomos contratados, nós dividimos em 3 áreas, mais ou menos. Todas as 3 a gente tinha atividade lá: a parte de caldeiraria e montagem industrial, a parte de gerenciamento de projetos e projetos de engenharia. Na verdade, é como a gente entende, né, porque o PROMIMP trabalha com função profissional, por função, e a gente trabalha por área. É um pouco diferente, mas todos os cursos que foram contratados pela UF, para a UF executar, nós já tínhamos, mais ou menos nessa área, e basicamente estão distribuídos os departamentos de engenharia civil, mecânica, produção, elétrica e desenho técnico. São os principais departamentos da Escola de Engenharia que estão envolvidos na execução desse projeto. É o departamento de engenharia química e petróleo. Os cursos que foram de nível superior, na verdade, os cursos de nível superior, nós tivemos o chamado engenheiro de campo de construção e montagem, que já era um curso que nós tínhamos aqui na UF com outro nome, que chamava-se Montagem Industrial e Fabricação Mecânica, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Esse curso é o curso que teve maior demanda, né, do PROMIMP, tratou mais vagas. Eu destaco o de baixo, que é o chamado chefe de obra de construção e montagem, que foi um curso que, apesar do PROMIMP oferecer vagas, o curso é gratuito, bolsa e etc., nós não conseguimos formar turma. Por quê? Porque a exigência era uma exigência que era um curso que exigia uma experiência profissional anterior. E, então, nós não conseguimos formar turma mínima. Apareceram, se não me engano, 10 pessoas, no máximo, eram 30 vagas, 30 e poucas vagas, para fazer esse curso. Não conseguimos formar turma. Os cursos de engenharia de suprimentos, o curso de comissionamento. Esse curso aqui é um curso que foi difícil de ser montado em função da especificidade, né? Nós conseguimos fazê-lo junto, em parceria com a Petrobras, e porque nós tínhamos internamente, né, vários profissionais que eram egressos da indústria, o que permitiu que a gente realizasse. Se isso não ocorresse, a gente não conseguiria montar esse curso. Eu destaco que esse curso talvez seja
um dos únicos das Américas aí que oferece qualificação desse tipo. Tá? Todos esses cursos no campo de construção e montagem, eu quero destacar o seguinte, que basicamente, tanto o de engenheiro de campo como de suprimento, o foco é trabalhado a formação é trabalhada em 2 níveis. Um nível é a parte técnica, né? A parte de métodos e processos, por exemplo, solda, pintura, inspeção não destrutiva, içamento de carga, montagem de equipamentos rotativos, inspeção dimensional, coisas desse tipo. E a parte de gerenciamento de projetos, que utilizando o método PMI, entretanto, aplicado à área, se não é um curso genérico, e sim aplicado à área de montagem. Existem esses outros cursos também, engenheiro de planejamento, engenheiro de campo e engenheiro de SMS, todos com foco na área de construção e montagem. Nós tivemos também cursos de projeto, de equipamento estático e de projeto de fornos. Esse projeto de fornos aconteceu coisa semelhante, eram 3 turmas oferecidas pelo PROMIMP, e da mesma forma, os alunos recebiam bolsa, recebiam curso gratuito e não conseguiu formar sequer uma turma, eram 3 turmas. O que eu atribuo até a falta de compreensão dos profissionais do que seria esse curso quando foi oferecido. Bom, e a grande demanda também são os cursos de projetista de PDMS, 24 desenhista de tubulação e o projetista de PDMS, que eram cursos que foram oferecidos, esses cursos foram oferecidos pelo Departamento de Desenho Técnico, e esses sim tiveram uma demanda, foram bastante usados, e hoje nós temos aí o Comus, a ferramenta Comus, que também achamos que vai ter uma demanda muito grande. Antes de entrar para a parte da UF, que nós já tínhamos e desenvolvemos, eu gostaria de ressaltar o seguinte, o que significa o PROMIMP lá para a nossa universidade, Nós estamos falando o seguinte, o nosso corpo docente tem cerca de 300 professores, mais ou menos, que estiveram envolvidos na execução desses cursos, em torno de 60 professores da UF, ou seja, 20% do nosso quadro docente, mais uns 40 profissionais da indústria. Tivemos mais o número de alunos, em torno de 1.000 alunos, os cursos à noite e aos sábados, o curso ocorria dessa forma. Então, para a Universidade Federal Fluminense, esses cursos, não tem a menor dúvida, o legado que eles deixaram, e agora com a sua continuidade, é fundamental, e principalmente no que diz respeito à parte de projeto. Por exemplo, nós conseguimos montar laboratórios, na área de projeto, com uma ferramenta PDMS, e é uma ferramenta que os nossos alunos de graduação utilizam essa ferramenta. Então, nós tivemos hoje nossos engenheiros aprendem a usar essa ferramenta, que é uma ferramenta utilizada pela indústria. No caso da UF, o que nós fazemos aí fora, além da iniciativa do PROMIMP, nós já tínhamos, ao longo dos anos, algumas coisas. Primeiro, o seguinte, na universidade, como eu disse, a gente faz, tem uma série de ações, a maior parte delas são de característica de cunho social, no sentido de ajudar a população carente, coisas desse tipo. E tivemos alguns programas. Ocorreu um programa no final da década de 90, início dos anos 2000, que foi um programa em parceria com o CREA-RJ, que qualificou um conjunto muito grande de profissionais aqui, e a UF participou, eu na época era conselheiro do CREA-RJ. Nós chegamos a estruturar mais ou menos em torno de 54 cursos de mão de obra de formação, de mão de obra direta, alguns dos quais foram realizados na Universidade Federal Fluminense, na Escola de Engenharia lá, principalmente na oficina mecânica nossa, e alguns foram realizados aqui na CETAL, aqui no CETAL, nas oficinas da CETAL, e foram cursos, então, para a formação de mão de obra de mão de obra direta, que estão colocados aí. Além disso, nós também temos hoje um trabalho que é um trabalho que nós mantemos. Esse trabalho, eu queria destacar o seguinte, nenhum desses trabalhos aí tem financiamento do governo, isso é financiamento, verba própria da universidade, que a gente retira de outros projetos através e também usamos trabalho voluntário.
Né? Então, esse trabalho que nós temos hoje, que é um trabalho de treinamento de soldadores e aprendizes de soldagem, que a gente pega pessoas da população carente, treina, deixa o soldador na posição vertical sobre a cabeça, com um processo eletrônico revestido em MAG, e coloca numa posição eu diria, para entrar na indústria e conseguir rapidamente ser qualificado. E alguns já saem até qualificados, condições de fazer um teste na indústria e ser admitido como soldador. Também fizemos alguns trabalhos com a Petrobras, sobretudo no que diz respeito à fiscalização de obras, de construção e montagem, para nível técnico. Para nível superior, alguns dos cursos, o nosso curso de montagem industrial e fabricação mecânica, que já existe aí há mais de 10 anos, né? É um curso que, enfim, empresas aí todas as empresas que atuam na área de construção naval, offshore e montagem de uma forma geral, enviam seus profissionais. Quer dizer, a gente tem um resultado muito bom da empregabilidade desses profissionais quando faz esses cursos. Os cursos de suprimento, que era o curso do PROAMIP, que continuamos a oferecer, e o curso de comissionamento, a gente também mantém esse curso, e a gente, inclusive, inicia internamente, como eu mostrei antes, um grupo de pesquisa para tratar desse tema, que é um tema ainda novo na academia. Tá? Bom, aqui por causa do tempo não vou explicar muito, mas basicamente todos esses cursos, por exemplo, o curso de montagem industrial é aquele esquema. Método e processo de fabricação, não é? Basicamente qual é a filosofia, o que a pessoa precisa para atuar na área, o V0. O V0 é conhecer de métodos e processos de fabricação os mais usados, solda, pintura, tubulação, aquela coisa toda, e a parte de gerenciamento de projetos aplicados às atividades de montagem e a parte de segurança e meio ambiente. O curso de engenharia de comissionamento e condicionamento, esse curso é um curso que formamos profissional para a área de montagem, não é? Mas que tenha os olhos da operação, que vai trabalhar então na interface entre a conclusão da obra e a passagem da planta para a operação. O curso de suprimentos tem uma noção de fabricação e inspeção, os principais equipamentos, a parte técnica forte, é um curso carregado na parte técnica e a parte de gestão, finalmente. Alguns exemplos que nós realizamos no ano passado, há 2 anos, terminamos o ano passado, um projeto de pesquisa que foi patrocinado pela Petrobras. Nesse projeto de pesquisa, nós visitamos alguns países, não é? E esse projeto de pesquisa, o nome era Mapeamento do Estado da Arte da Tecnologia de Construção e Montagem, tinha o objetivo de verificar, não é? Como seria, qual é o estágio da nossa indústria comparado com a indústria internacional. E dentro desse projeto nós verificamos algumas experiências interessantes no que diz respeito à capacitação. Basicamente foi experiência na Europa e na Ásia. O que nós verificamos? Que em empresas de porte, elas estão com o nome ali, em letras, para não revelar o nome, mas posso dizer que na Europa, a própria empresa, que está ali de grande porte, ele tem um centro de treinamento. Esse centro de treinamento serve para treinar pessoas da própria empresa, né, como também dos seus subfornecedores. Né. Na Europa, verificamos isso tanto para nível técnico, inspetores e mão de obra direta. Na Ásia, existia, no caso da Coreia especificamente, ele é a empresa aí, eles tinham 2 centros, um centro só para SMS, né, e o outro centro para construção e montagem como um todo, todas as atividades, incorporando a universidade local de lá, quer dizer, tinha nível superior, técnico e operários. E nós tivemos também numa outra empresa, que eu achei bastante interessante, do ponto de vista, sobretudo, de mão de obra direta, que eles tinham um centro de treinamento, um centro de certificação de mão de obra direta, integrado ao sistema educacional do país, de tal forma que essas pessoas eram catalogadas num banco de dados, e esse banco de dados, né, as empresas tinham acesso e sabiam da qualificação, dos detalhes de cada um daqueles profissionais. Vi isso também, uns anos atrás, na Inglaterra, para a indústria de petróleo. Achei uma experiência bastante interessante que poderia ser tratada aqui no nosso país.
E para finalizar, não é? Como sonhar não custa nada, não é isso? Eu estou sonhando um pouquinho aqui, e baseado nessa experiência, o que eu imagino que deva ser um caminho, né? Por que eles observam? Formar profissionais na área de construção requer recurso. Tem que comprar chapa de aço, tem que comprar equipamento, é caro, é formação cara. E o que nós observamos no nosso país é que temos, por exemplo, uma série de capacidades instaladas nas universidades, nas escolas técnicas e no ensino profissionalizante, e, na verdade, a formação é meio que desarticulada. Então, eu acho que deva ser feito isso lá fora. Eu vi essa experiência na Coreia, ela não é exatamente, mas ela aproxima muito do que eu estou falando, no sentido de ter um centro de treinamento integrado em que eu possa conviver, não é? Porque a atividade de construção é uma atividade da prática, tem que executar, não é? E que você tenha tanto formação de mão de obra direta, formação de inspetores, formação de engenheiros, mestres e doutores, ocorrendo na mesma área, no mesmo campo. Eles possam conviver junto, trocar suas experiências, ver as dificuldades. Eu acho que isso seria, uma perspectiva dessa, seria uma coisa que ia ajudar muito, e no sentido também de otimização de recursos. E envolver nesse processo as atividades as entidades de ensino de todos os níveis, a universidade também, mas, sobretudo, a indústria, que é o principal usuário. Ok? Então, muito obrigado. Então, perguntas, e eu pediria que um dos microfones pudesse... A Ana vai levar, quem quiser perguntas. Já tem uma pergunta ali. É o engenheiro José Paulo Schifini, que foi diretor da IBM Brasil. Obrigado, Romeu. Eu tenho uma pergunta para o Joacir. Eu ouvi ontem, na abertura dessa conferência, acho que foi o presidente da Transpetro, Sérgio Machado, falar que o Brasil tem condições melhores do que os outros países que compõem o BRIC, porque nós temos, além dos recursos naturais, nós temos uma democracia ampla, aberta e restrita, e você comprovou isso com o acesso que você tem aos níveis governamentais. Eu pergunto, vocês, representando os trabalhadores, têm o mesmo acesso com quem organiza a educação futura desse país? Muito boa pergunta. Deve ser professor, né? Não, eu sou engenheiro aposentado, hoje eu vivo na área cultural, eu me dedico, professor. O Schifini era diretor da IBM, não era professor, mas criou na IBM Brasil um setor de apoio às universidades brasileiras. Quer dizer, era uma época de diálogo difícil entre a IBM, que só queria vender computadores, reserva de mercado, aquela coisa toda. Ele criou... Era uma presença junto aos reitores, uma pessoa que conhecia os problemas da universidade e os apoiava. Apoiava a pesquisa, apoiava, enfim, todos os projetos. Então, professor, eu espero que o Brasil mude, né? Eu acho que parcerias têm que ser sempre cultivadas e a abertura, o canal tem que ser sempre aberto, né? Eu vejo o exemplo que nós tivemos problemas governamentais nos governos passados. Hoje nós temos uma abertura maior, seja no governo estadual com a entrada do Cabral, né? Mas de nível do Instituto de Educação, isso aí, nós temos muito aquém ainda. Tivemos uma recuperação com este governo, que criou 214 escolas técnicas, que foram esquecidas no passado. Criou mais de 16 universidades, que foram esquecidas. Então, há uma recuperação para capacitação profissionais e há uma recuperação do ensino no Brasil, né? Então, eu espero também que a distribuição de renda melhore, inclusive, o acesso às universidades. Hoje, nas classes sociais menos favorecidas, é difícil nós vermos um negro médico, um engenheiro negro. Então, nós temos que dar inclusão social a todas as categorias. Então, nós temos que pensar já, desde o médico, as outras profissões, né?
ter uma inclusão social e ter um acesso maior à educação. Aproveitando a sua resposta, eu queria entender também algo que eu aprendi aqui, que está faltando gestão. E para mim, gestão, se eu pudesse minimizar, quando a gente gere alguma coisa, nós gerimos insumos, que é a matéria-prima e os vários componentes. Você mencionou que um navio tem mais de 1000 componentes. E além desses insumos mais variados possíveis, nós gerimos também dinheiro e nós gerimos pessoas. Insumos e produtos, o ser humano coloca numa disposição, no lugar, eles ficam ali, não reclamam. O ser humano reclama. O que está se fazendo para a educação de gestão para o ser humano? Melhorar a maneira como ele se comunica, escrever melhores contratos, resolver conflitos, negociar contratos com o exterior, etc, etc, etc. O que se faz para ensinar um português melhor em negociação? Aí quem quiser responder, eu aceito uma resposta. Muito obrigado. Bom, eu acredito que aquela proposta, eu acho que isso aí realmente é um ponto importante, porque hoje eu vejo muito lá no caso da minha universidade, onde às vezes a gente, e o ensino de uma forma geral, realmente existe, por exemplo, falta de recursos, mas também existe falta de meta. Não é? Existe falta de um planejamento estratégico claro, onde todas as pessoas saibam que rumo tomar. Não é? Quando eu falo, por exemplo, especificamente dessa área, aquela proposta que eu fiz, você ter, por exemplo, uma usinagem aqui em Niterói, em vários lugares. Você entra, às vezes, numa oficina que custa uma fortuna, ela é subutilizada, quando poderia estar sendo usada para treinar pessoas, capacitar operários, técnicos, essa coisa toda. Então, realmente, a questão eu vejo gestão, sim, eu acho que falta. Vejo que o Brasil está ainda engateando nesse processo na área de educação. Né? A questão também de uma política industrial, e aí, junto com ela, não é? Vir a questão do treinamento, já existe alguns, eu acho que se avançou muito no atual governo, e o PROMIP é um exemplo disso, é um exemplo do que deveria ser uma política de recursos humanos focada, né, dentro de uma perspectiva de crescimento de um segmento. Agora, isso não é só o segmento de óleo e gás, tem que ser no país como um todo. Então, eu acho sim que temos que ter, não é, a questão, eu acho que é fundamental um planejamento estratégico para a educação, em que cada segmento de nível, tanto o ensino superior, técnico, profissionalizante, etc., saiba claramente quais são, né, para onde, que metas perseguir, caminhos tomar, o que fazer. Hoje isso não está claro. Okay? Queria fazer uma pergunta para o Gilbert sobre o PROMIMP. Eu terminei meu curso de instrumentação industrial no Senai, em Benfica, já faz um ano, e eu acabei entrando num problema, que é o velho problema de estágio, que agora acabou lá, né? Você é obrigatório fazer o estágio obrigatório, para depois disso tirar o CREA. Só que estava tendo uma grande época de concurso da Petrobras, para você entrar lá você precisa de CREA. Eu optei em fazer um estágio que nem era muito na minha área de instrumentação, acabei fechando o estágio para optar pelo concurso. Só que eu estou há 2 anos, 2 concursos já que eu fico no critério de desempate, não consigo passar, e agora eu estou no grande problema do jovem, que é você não consegue entrar no mercado de trabalho que não tem experiência, e não tem experiência porque você não entra. Eu também passei no PROMIMP há 1 ano já, e não fui chamado ainda. Até tô falou agora, até me assustei que já teve turmas sendo chamadas, até pensando se eu botei meu telefone certo, meu e-mail lá, que eu não fui chamado ainda. Então eu queria saber sobre o PROMIMP, se a minha turma de instrumentação, o instrumentista montador, é mesmo para esse mês, ou eu me confundi ainda, e se vai acontecer o que aconteceu comigo no Senai, que é você terminar o curso e você ficar praticamente ao léu, que lá nem ao menos eles mostravam indústria para vocês, terminou o curso, é você com Deus. Quero saber como é que seria no PROMIMP isso. Você colocou uma questão que é uma questão importante, né? Essa cobrança que a indústria faz por experiência profissional. Eu vou comentar um pouco para compartilhar aqui, que o PROMIMP, na sua origem, nos primeiros 2 ciclos, tinha como pré-requisito experiência profissional, porque a indústria
sugeriu que fosse assim. Sugeriu que colocasse aquilo, colocasse uma experiência profissional prévia, assim como tem, por exemplo, escolaridade lá, o cara tem que ter um fundamental, um nível médio, um nível superior, colocou a experiência profissional também como uma necessidade. Isso aconteceu no primeiro e no segundo ciclo. Qual foi o resultado disso? O resultado é que a gente praticamente não conseguiu botar quase ninguém para dentro, porque quem tinha experiência profissional já estava empregado. Então a gente resolveu, a partir do terceiro ciclo, acabar com a experiência profissional na entrada. Porque se você não faz isso, não consegue dar oportunidade para quem não é do mercado. E justamente o que a gente quer é inserir as pessoas no mercado de trabalho. Então tiramos a experiência profissional na entrada. E aí a gente está passando para o segundo momento essa questão, que é uma questão da experiência profissional, cobrança da experiência profissional. O segundo momento é a pessoa se forma e ela vai buscar o trabalho, e muitas empresas buscam pessoas que têm experiência profissional. Existem formas de enfrentar isso, estágio é uma das formas que você passou e que é uma das formas de a gente conseguir essa inserção no mercado de trabalho. A gente estimula que seja feito estágio, trainees, etc. Tá? E mais do que isso, que a própria empresa invista no treinamento dos seus funcionários. A gente está fazendo um bom papel, um pedaço aí de formar essas pessoas, qualificar essas pessoas, mas as empresas também têm esse papel de fazer isso. A partir do momento que você é qualificado em escola de primeira linha, e a empresa está te cobrando apenas a experiência profissional, porque você nunca teve essa oportunidade, faz sentido também ela fazer a parte dela, porque a experiência profissional você só adquire na empresa. Então, eu não acredito que você vai ficar fora, porque o mercado está muito aquecido, essa questão da experiência profissional está sendo enfrentada, com discussões internas lá do Promint de como fazer frente a isso, seja através de estágio, seja através de trainee. Estamos trazendo a indústria também para dentro do Promint para discutir essa questão de como é que a gente vai fazer isso. Algumas rotas estão surgindo, discutindo ainda, né? Isso não está fechado, mas até desoneração está sendo discutido nesse período de treinamento do profissional dentro do mercado de trabalho. Não é o treinamento da escola, não. Se formou na escola e vai para o mercado de trabalho e tem aquele período ali de estágio, de trainee. Está se discutindo isso. Mas a gente está fazendo algumas combinações com a indústria, para que a indústria coloque essas pessoas lá. A gente combina com eles o seguinte: olha, faça o treinamento, paga 100% do treinamento e você faz a sua parte, que é dar esse período de experiência para esse profissional quando ele terminar. A coisa não é garantida, porque eu não consigo ter gestão direta na empresa, mas isso está começando esse movimento a surgir. Já a gente está conseguindo fazer isso em algumas áreas, algumas regiões, alguns empreendimentos. A gente espera que isso cada vez mais aumente e vários empreendimentos do setor de petróleo e gás tenham essa visão, que a gente consiga formar as pessoas e as empresas que estão ali trabalhando e construindo aquele empreendimento, façam seu papel também. Pegar pessoas sem experiência, pelo menos uma parcela das pessoas sem experiência, para dar experiência para os profissionais. Tá? Boa tarde. Minha pergunta também é para o Gilbert. Eu fiz o Promint há 2 anos. Também gostaria de saber se o Promint também tem um plano de inclusão direta dessas pessoas que fizeram um curso e até hoje também estão vagando. Eu não tive nenhuma chance, nenhum tipo de empresa, e muitas que eu fui até desconhecem o Promint. Eu já enviei mais de 300 currículos para empresas de todo o Brasil, não obtive nenhuma resposta, e muito menos do Promint. Eu gostaria de saber se o Promint, a partir de agora, tem algum tipo de inclusão das pessoas que foram formadas pelo curso. O curso é excelente. Fiz no Senai do Barreto, excelentes profissionais, excelente estrutura, mas de lá para cá não tive nenhum tipo de resposta, nem nenhum tipo de expectativa. Deixa eu comentar, eu acabei esquecendo de responder também a última pergunta, né, que você falou se os cursos já começaram. Já começaram sim, começaram em Pernambuco e no Rio de Janeiro, desde abril, mais aqui na região do Comperj, no entorno do Comperj. Agora está começando no Brasil todo e em várias outras regiões. Não sei para que região que você fez, se foi no centro do Rio, se foi... Bom, mas está começando no Brasil todo. É um processo progressivo, né? A gente não consegue chamar todo mundo ao mesmo tempo. Mas se você passou, você vai ser chamado, tá? Está garantido a sua matrícula lá. Eu acredito que isso vai acontecer em breve. Você vai ser chamado para fazer o curso. E quem terminou o curso que não foi chamado ainda, a gente não consegue garantir isso. Essa inserção, como eu estava explicando aqui, eu não consigo garantir, porque essa gestão é da empresa. A empresa tem a gestão de escolher os seus funcionários. O nosso papel, o que a gente pode fazer, é dar um bom treinamento, uma boa qualificação, fazer uma comunicação e chamar as empresas também.
para cobrar um pouco delas, o papel delas desse processo de formação. Talvez uma dificuldade que você está tendo de inserção talvez seja a questão da experiência profissional. Deve ser um dos motivos, né? Provavelmente é o principal motivo. Em geral, é isso que a gente tem visto, né? As empresas cobram experiência profissional e a gente tem que discutir com eles como é que a gente vai fazer, passar essa barreira. Faz uma boa qualificação, mas ainda assim exige uma experiência profissional. Se exigir a experiência profissional, você não consegue se inserir no mercado de trabalho. Tá? É uma ação que a gente está discutindo. Eu não consigo primeiro, garantir que isso vai acontecer, que essa inserção ela é direta, fez a qualificação e a inserção vai acontecer, mas a gente está discutindo com as empresas como é que esse processo pode ser melhorado. Senhoras e senhores, nosso muitíssimo obrigado pelo prestígio da presença, aos senhores painelistas, o nosso mais profundo agradecimento pela presença da tarde e, por favor, aproveitem e desfrutem o restante do nosso evento. Nós teremos um segundo painel que deverá começar dentro dos próximos minutos, que é sobre formação profissional para operação. Muito boa tarde a todos e obrigado.